Olá a todos, sou o acadêmico Marcos Vinícius Vasconha e junto com o professor e mestre Moisés Janssés Saez de Souza e o acadêmico Marcos Vinícius de Souza Ferreira, venho aqui apresentar um artigo científico que aborda sobre o desenvolvimento de bancada didática para acionamento estrela-triângulo de motor de indução a partir de componentes eletrônicos reutilizados. Bom, o advento da tecnologia no campo da informática e das telecomunicações na Segunda Guerra Mundial trouxe muitos descobrimentos, principalmente na área da eletrônica. E uma dessas principais descobertas na área da eletrônica foi a criação da máquina de Turing, desenvolvida pelo matemático Alan Turing, o qual criou um modelo teórico de computador universal, o que seria o primeiro computador do mundo. E muitos estudiosos daquele período consideraram Alan Turing como o pai da ciência da computação. E logo em seguida, na segunda metade do século XX, ocorreu bastante a produção de computadores em grande escala pelo mundo, principalmente na década de 70, através do modelo de produção toyotismo. E com base nisso, houve um certo duelo entre o crescimento e o desenvolvimento de sistemas eletrônicos que acompanhavam esse desenvolvimento dos computadores contra a obsolescência de aparelhos eletrônicos, onde que o desenvolvimento e o surgimento de novas tecnologias era tão grande na segunda metade do século XX que aparelhos que eram inaugurados, que eram trazidos ao mundo de forma bem recente, acabavam caindo na condição de obsoletos em relação a novos produtos que iam surgindo no mercado. Então, com isso, aumenta-se uma certa quantidade de resíduo eletrônico, principalmente no século XX e no século XXI. E muitos desses aparelhos eletrônicos que vão sendo descartados também estão presentes na indústria, onde que, principalmente na área de eletrônica industrial, onde que aborda-se bastante a questão do motor de indução trifásico, o MIT, possui um sistema operacional que é composto por muitos componentes eletrônicos. E, querendo ou não, muitos desses componentes, muitos casos desses componentes, eles estavam em condições danificadas, ou subutilizadas, ou até mesmo obsoletas. Então, dessa forma, aumentou muito essa quantidade de resíduo eletrônico. E, além disso, atribui-se também ao fato da expansão do fenômeno da globalização no mundo, onde que, principalmente no final do século XX, surge bastante políticas sobre sustentabilidade, como é o caso da metodologia 3Rs, que traz a questão de reduzir, reutilizar e reciclar. E segundo os estudos das Nações Unidas, em 2022, 3% do resíduo eletrônico na América Latina tinha o descarte adequado, enquanto 97% não havia sequer uma monitoração a respeito desse resíduo e afetavam bastante a questão dos lençóis freáticos, o que é bastante prejudicial para o meio ambiente. Então, a partir dessa visão, desse cenário todo, o nosso objetivo é trazer o desenvolvimento de uma bancada didática para acionamento de MIT, de motor de indução trifásico, que aborda a partir da estrela-triângulo, mas ao mesmo tempo é constituído de componentes eletrônicos que serão reutilizados. E dessa forma, acaba acarretando na redução do descarte inadequado de resíduos eletrônicos, além de auxiliar na formação acadêmica e profissional, principalmente dos alunos de engenharia elétrica da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Para materiais e métodos, primeiramente a gente elabora o arcabouço teórico, que aborda temas sobre sustentabilidade e tipos de acionamento de MIT, além de implementação de aulas práticas no laboratório, com a implementação dessas bancadas didáticas de acionamento. Após isso, a separação dos componentes eletrônicos que serão reutilizados nas bancadas, porém, antes de serem inseridos nos circuitos,
a inspeção desses componentes para verificar se existe a presença ou não de anomalias. E caso haja a presença de anomalias, são designados para o processo de manutenção e reparação para que volte à condição operacional adequada. Após isso, há o dimensionamento dos materiais e a elaboração de projetos elétricos, os quais são primeiramente simulados no software CAD-Simo. E dado a simulação efetuada corretamente, né, e adequadamente, esse projeto elétrico ele é passado para a parte de estruturação da bancada, que é a parte prática, onde que através da estruturação da bancada é realizado ensaios a vazio ou com carga. E com base nesses ensaios, a coleta e análise de resultados, principalmente de parâmetros da bancada didática de acionamento limite, os quais podem ser a tensão de entrada, a corrente, a temperatura do motor, a questão da vibração. Enfim, muitos desses parâmetros são coletados principalmente através do equipamento multímetro e em pleno funcionamento da bancada. E toda essa atividade prática, né, é desenvolvida, é abordada de forma segura, abordando principalmente as normas NR10 e NR12. E com o desenvolvimento dessas bancadas, nota-se o reaproveitamento e reutilização de componentes elétricos, os quais mostram-se bastante eficientes e eficazes em relação ao funcionamento. E além disso, esses componentes elétricos que foram reutilizados, eles possuem características físicas muito bem conservadas, em sua grande maioria, e além de exercer as suas funcionalidades de forma adequada para o propósito do projeto. Além disso, né, é necessário a inspeção nos componentes elétricos, antes de serem inseridos no circuito, principalmente para a identificação de anomalia ou não presente no componente. E aqui temos a imagem da bancada estrela triângulo montada e do lado o projeto elétrico, desenvolvido no software CAD-Simo. Na conclusão, diante dos estudos que foram efetuados sobre a bancada, percebe-se que é um projeto promissor e viável, tanto para atingir os objetivos propostos no campo sustentável e acadêmico, ou seja, tanto para atender à questão da reutilização de resíduos eletrônicos, quanto também de auxiliar na formação acadêmica dos alunos. E para atualizar periodicamente essas bancadas é necessário principalmente o apoio das instituições de ensino, principalmente instituições federais como a Unifap, as quais podem criar vínculos com empresas e indústrias locais que possam fornecer mais componentes e equipamentos que estão em condições de subutilização, parcialmente danificados ou até mesmo obsoletos. E após isso são designados para a questão da manutenção e reparação dos componentes, para depois serem aplicados em novos projetos sobre bancadas didáticas. E por fim os agradecimentos, Queremos agradecer à Universidade Federal do Amapá Unifap, à Iniciação Científica IC e ao orientador e mestre Moisés Janssés Saez de Souza, que participou desse projeto. E sem eles, esse projeto não teria sido desenvolvido com grande êxito, como foi, e eles foram bastante fundamentais para essa busca de meios de estudo e pesquisa que propõe um desenvolvimento de projeto sustentável e, ao mesmo tempo, bastante aproveitoso para a questão do ensino-aprendizagem dos alunos de engenharia da Universidade Federal do Amapá.